E aí, o que é um calendário? Né? A gente vai começar falando dos calendários, né? E a gente pode usar essa definição, assim, aquela definição clássica, né? Uma forma de organizar longos períodos de tempo para reconhecer mudanças sazonais, ciclos da natureza, plantio, colheita, migração, rituais, vida. Essa é a grande definição, né? Por quê? Porque a gente vive nesse processo da linearidade da 3D, os ciclos se repetem. E é cíclico porque as coisas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Né? Então a gente tem as marcações das estações, os ciclos de dia e noite, né? Dias mais longos, dias mais curtos, frio. E essas mudanças que acontecem no ambiente que nos rodeia, mesmo que a gente esteja pouco ligada no ambiente, como acontece para quem vive nas grandes cidades, elas têm impacto na nossa vida. E esses ciclos que se repetem, apesar de estarem bem diferentes, eles podem ser identificados e catalogados e marcados, e isso, criar esses padrões, a identificação desses padrões, sempre fez parte do homem, né? Do desenvolvimento, né, da nossa espécie, digamos assim. Tá? E aí a gente continua, mas a questão principal é que a forma como enxergamos a vida é única. Mesmo dentro de um coletivo, ela é altamente mutável e diferenciada, de acordo com o lugar, a cultura e com o ressoar energético. Então, por mais que a gente esteja dentro de uma construção coletiva, que são os calendários e a marcação do tempo, a forma como cada um vivencia esses processos é diferenciada. Né? Então, tem gente que está meio que à parte e gente que está totalmente dominada por esses ciclos e por essas correias, que muitas vezes são correias firmes mesmo, que nos atam e nos aprisionam. Quer pegar alguma coisa mais daí, Jim? Já falou tudo. Acho que a gente já pode passar para o outro para a gente não ficar. E aí? O calendário, de onde ele nasce? Ele nasce justamente da necessidade da ordenação dessa rotina, de acordo com o fluxo da natureza, onde o homem se adaptava ao que era oferecido a ele pelo cosmos e pela Terra, completamente divergente do que temos hoje, principalmente no Ocidente. Se nós formos olhar essa premissa, e nós vamos pegar aqui, né, os calendários em si, como é que se deu essa evolução, que de evolução particularmente não tem nada, né? Os calendários também surgem da necessidade de controle, aí sim. A criação de sentido de urgência, cobrança de impostos, determinismo da linearidade, como a Anne falou aí. E esse controle começa nas imposições religiosas desde a Suméria. Porque o que acontece, gente? Vamos lá. Os calendários, se nós formos pegar, né, em nível ancestral, qual era a premissa? Dentro de um politeísmo, do paganismo, dentro dos celtas, dos incas, maias, astecas, e vai para trás, e a gente vai, nós vamos abordar um pouquinho, existia um respeito à natureza, um respeito à terra, um respeito aos astros como um todo, cosmos em si, e a vida fluía de acordo com esse respeito, que é onde nós estamos agora, nós aqui, tentando retornar para esse equilíbrio, porque é esse equilíbrio que traz o equilíbrio com as frequências que estão chegando para nós. É nós entrarmos em ressonância, em consonância com as energias do todo. E foi o que tiraram de nós. Tiraram, né? Não vitimizando, não. Né? O que nós mesmos lá atrás também fizemos, porque luz e sombra, e a gente estava lá, a gente deve ter mexido nisso aí também. E aí não é quem fez ou quem deixou de fazer. Foi fato, aconteceu, e hoje nós temos aí esse calendário aqui no Ocidente, que é o gregoriano, que está imposto aí, né? E nós vivenciando essas datas, mas o mais interessante é a gente sair, mais uma vez, do quadro e olhar de fora e entender, principalmente, que o tempo é uma manipulação. Ele é manipulado, é manipulável de acordo com a sua visão, com o seu sentir e onde você está imerso. Porque se a gente está aqui no Ocidente, é um calendário. Se a gente vai para a China, é outro calendário. Se nós estamos inseridos em uma cultura judaica, é outro calendário.
Se você está inserido ali na cultura egípcia, ainda existe um outro calendário que é divergente. Então, olha quanta coisa que nós temos de diferente de contagem de tempo. Só isso já prova a ilusão, né? Só essa diferença já prova. Pega daí. E a gente vai bater um pouco nessa tecla das imposições religiosas, porque foi uma coisa que eu realmente me surpreendi quando a gente começou a compilar o material, e já faz um mês que eu estou juntando esse material sobre calendários. Eu fiquei surpresa de ver a quantidade de material de publicações, não só livros, mas também publicações científicas, fazendo a análise sobre a marcação do tempo e os vários calendários disponíveis e as várias correlações, as várias necessidades de ajuste frente àquilo que existe, com base no conteúdo bíblico. Então, assim, tem muito material produzido visando isso, porque Jeová disse que fez... Primeiro veio a escuridão, depois ele criou o dia, botou os astros no céu para indicar os sinais e separar as estações, e as estações eram marcadas pelas festas de devoção, né, pelas festas de oferenda. E a gente olha essa necessidade de oferta a uma deidade presente, não só dentro da herança hebraica, que depois se estende para o judaísmo, que vai chegar para o nosso dia na Igreja Católica e todas as suas vertentes bíblicas, né, ou evangélicas de modo geral, mas isso também está presente lá no calendário egípcio, nos calendários sumérios. O sumério tem algumas diferenciações um pouquinho diferentes do resto, mas essa necessidade ou essa vinculação da adoração dos ciclos do céu, daquilo que se vê no céu, vinculado a um tipo de deidade, isso está presente, né? Tanto que o nosso próprio calendário que a gente usa é um calendário determinado pela Igreja Católica e que de alguma forma conseguiu se estender e ser aquilo que é dominante em termos de linguagem internacional, de domínio internacional, né? Tanto que quando tem a virada do ano, isso se comemora literalmente ao redor do globo, né? E a gente vai ver festividades em todos os lugares, né, como se fosse uma marca. Mas a pergunta que fica é assim, quem determinou que é 1º de janeiro, 1º do ano? Né? Durante muito tempo não foi. Né? Começava lá no equinócio da primavera, do hemisfério norte, a gente vai mostrar isso um pouquinho. Então, a gente tem heranças que vêm muito antigas, realmente dos sumérios, passados para os egípcios, passados para os romanos, né? E que chegam, né, via igreja católica apostólica romana, que nada mais é do que o Império Romano transvestido, vai chegar nos nossos dias. E ao mesmo tempo, olhando isso, aí eu percebo, isso está tão intrincado, tão intrínseco na nossa cultura, que aí eu entendo por que quando existem a identificação, quando são encontrados esses artefatos, né, pré-históricos, né, que são muitas vezes ligados à época ainda neolítica, paleolítica até, fazendo, que são, na verdade, marcadores astronômicos, né? Aí isso é colocado, não, é um calendário ou é um templo, é uma coisa de adoração. Porque as duas coisas acabam estando muito intrinsecamente ligadas. Isso chega aos nossos dias, isso está dentro da nossa programação humana, né? Talvez passado pelos deuses que nos criaram, mas enfim, né? É muito interessante, e eu realmente nunca tinha parado, nunca tinha sido atingida pelo volume de informação associado a isso, né? Então, eu acho bem interessante essa... E só complementando o que você tá dizendo aí, quando a gente vai pegando os PDFs e vai estudando isso, outra coisa que eu posso trazer para vocês, que eu estou me dando conta, eu adoro fazer laboratório ao vivo, em loco. Nós fizemos aqui live sobre Göbekli Tepe, sobre Hawara, pegando sítios arqueológicos aí significativos, importantíssimos, dentro mesmo das pessoas, dos ditos despertos, né? Essa palavra hoje já perde muito significado, mas das pessoas que estão aqui buscando como nós, né? Que são buscadores, né? Nós buscadores, né? E questionadores dessa realidade que se coloca para a gente, mesmo dentro dessas pessoas, pouquíssimas têm acesso a essa história, têm acesso a essa datação. Ao mesmo tempo que nós temos ali comprovação de pares, né? Comprovação científica com comprovação de pares de Göbekli Tepe, com 12 mil anos de história,
pouquíssimas pessoas, gente, sabem o que é Gobekli Tepe. Nós temos uma live, quem não sabe é só assistir, tá lá, vai no ao vivo do nosso canal, tá lá. E é de cair o queixo. Você fica assim, tá, isso muda a história da humanidade, muda a datação da civilização. Tem a ver com o tempo. Só que isso não pega destaque. Para a gente perceber, e é o que a Anne está falando, a gente perceber o direcionamento, a condução e a manipulação. E é uma manipulação escancarada. Porque, vamos lá, isso tinha que ser matéria de destaque dentro dos jornais do mundo. Quem sabe de Gobekli Tepe virou série da Netflix. Tá lá. Gobekli Tepe é falado em 2 séries da Netflix, mas nem assim tomou destaque. Nem dessa forma. Então, vamos lá, manipulação pura, né? Total. É bem isso. E aí a gente pega, né, pelo significado de calendário, né? Etimologicamente, de onde vem esse nome? Talvez vocês já tenham ouvido falar do termo, caiu lá para as calendas gregas. Já ouviram falar de calendas gregas? Né? Depois eu vou explicar as calendas gregas. Calendário vem do latim calendário, que significa livro de contas ou livro de registros, né? Vem das calendas, o termo calenda, nome dado pelos romanos ao primeiro dia útil de cada mês, ao primeiro dia do mês, era calenda. É o dia de pagar conta, é o dia de pagar os impostos, dia de honrar os compromissos assumidos, tá? Então aí segue, né, que essa palavra talvez tenha raiz no verbo calare, que significa anunciar publicamente, remetendo ao ato de convocar o povo no início do mês para informar sobre os festivais e os dias sagrados, segundo o dicionário etimológico. Mas tem muito, quando a gente diz que do sentido de cobrança e controle governamental, isso vem desde os egípcios, a gente já vê a associação do calendário com a cobrança de impostos, tá? E o termo de cair para as calendas gregas significa uma coisa que nunca vai acontecer. É tipo o dia 30 de fevereiro, aquela coisa que não existe. Porque no calendário grego não existia o dia de pagar impostos. Então não tinha as calendas gregas. Calenda grega é uma coisa que não é escrita. A calenda, o dia de pagar imposto, é uma criação do Império Romano, né, com esse termo. Talvez vocês tenham ouvido falar também de idos. Lá para os idos de março. Idos é mais ou menos a metade do mês, né? É o 13º ou 15º dia, dependendo se o mês tem 30 ou 31 dias. Isso significa idos. E também é o termo romano. E a gente traz para o nosso dia até hoje, né? Para o nosso dia a dia. Você sabe que está me dando uma ideia aqui? A pessoa fazendo download enquanto você está falando. Você está falando da questão do calendário, uma live que a gente vai fazer. Vamos falar sobre o dinheiro, sobre o salário, o porquê do sal, para a gente desmistificar quanta trava a gente tem com relação à escassez. Isso é formatação pura. Anotem aí, gente, quem gostar. Porque, olha, espiritualidade ligada à escassez, a não posso, a não quero. Vamos trazer isso? Vamos lá. Bora, né? Vamos lá. E aí vai desde o início dos tempos. Pega essa primeira aí, que aí depois eu vou mas o fato, gente, que independente da contagem do tempo ter sido usada como uma ferramenta de controle, né? Tanto o controle do imposto, né? Do controle dos recursos, né? Tempo e dinheiro, disse a Bia. Essa coisa que é necessário produzir para honrar um Estado. Tanto quanto pelo controle religioso, né? Dos nossos deuses civilizacionais, ou os deuses criadores, o fato é que a marcação do tempo e a identificação dos ciclos, a identificação dos padrões, é algo que faz parte da natureza humana. Nós somos excelentes em reconhecimento de padrões. Tá? E o fato é que, muito antes daquilo que se consideraria possível em termos de conhecimento tecnológico, já existem evidências encontradas e datadas que mostram que, sim, talvez aquilo que a gente se condicionou a chamar de homem pré-histórico seja muito mais civilizacionado, né, muito mais civilizado do que a gente tenderia a imaginar. Então, o homem lá da Idade da Pedra, né, ele já tinha uma sociedade minimamente estabelecida e já tinha pelo menos algum nível de conhecimento astronômico, ainda que pudesse ser limitado, a ponto de construir calendários. Tá? Então, e aqui a gente está entrando num território que não necessariamente é uma
um consenso científico, apesar de consenso em ciência ser uma coisa meio estranha, tá? Mas o fato é que a gente tem vários achados de ossos com marcações que sugerem contagens de tempo, né? Então, nesse aqui é um osso lá, um osso plano, né? Tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, foi achado na região de Dordogne, na França, e foi feita a datação de 34 mil anos. E ele está associado a essa fase que se chamou de período aurignaciano, tá? Então, uma cultura material do Paleolítico superior, Paleolítico, gente, Idade da Pedra, 34 mil anos. Estima-se que essa era aurignaciana tenha começado entre 45 mil anos atrás e tenha durado pelo menos 10 mil anos. Então, a nossa ideia é que a humanidade ela só se estabelece como um nível civilizacional mínimo a partir do momento que ela tem condições de registrar essa história, e por isso que a gente coloca a história iniciando nos Sumérios. E a gente está falando de 4.500 anos antes de Cristo. É muito próximo, mas a gente sabe que seres humanos, ou pelo menos hominídeos, têm tranquilamente 50 mil anos, né, de permanência, né, dentro daquilo que a gente conhece como Homo sapiens, pelo menos nesse tempo. Só que a gente tende a achar que nós somos o suprassumo civilizacional, que nenhuma civilização chegou ao nosso nível cultural e tecnológico, principalmente naquilo que se convencionou chamar de conhecimento científico. Então, quando a gente acha esse tipo de marcação, até teorias como dizer assim, não, isso aí o homenzinho lá da Idade da Pedra estava de saco cheio, estava cansado de lascar pedra e resolveu começar a picotear um osso de modo aleatório. Só que se fosse um osso só, mas não são, né? Tem várias peças de ossos semelhantes a essa, com essas construções circulares, mostrando, inclusive, o que poderia ser um trajeto da Lua no céu, mostrando o que parecem ser fases da Lua. E então, esse tipo de marcação é considerado um calendário lunar, tá? Então, esse hoje, ele estaria dentro daquilo que se considera um dos mais antigos, com 34 mil anos, segundo datação de carbono, tá? E associado a essa cultura que pegou boa parte da Europa e também parte do Oriente Próximo, tá? A gente chegou, obviamente, em Göbekli Tepe. Tá aí, né? Marcas em pilares de pedra de 12 mil anos, está aí a datação, sugerem um calendário solar com 365 dias, 12 meses lunares e um registro de um evento cósmico, possivelmente o impacto de um cometa que mudou o clima da Terra, indicando o conhecimento avançado do tempo. E o que Göbekli Tepe tem a ver com essa questão do tempo? Tudo. Porque quando a gente pensa em relógio, em calendário, nós sabemos que existem lugares na história que nos obrigam a fazer uma outra pergunta. E Göbekli Tepe é um desses lugares. E se o tempo já foi compreendido de uma forma completamente diferente? E Göbekli está aí para provar isso. Ele está na Turquia, né? Vocês podem puxar a live aí, é a colina do umbigo, em turco é Göbekli Tepe. É considerado o complexo megalítico mais antigo já descoberto, com mais de 11 mil anos. A gente está aí com uma datação média de 12 mil, ainda não é precisa, tá? Mas é em torno de... E antecede a agricultura escrita em cidades, ou seja, vestígios de civilização, da datação que a gente tem. Isso quebra completamente um pressuposto básico da história moderna, que é a ideia de que o ser humano primeiro organizou a sobrevivência e depois desenvolveu espiritualidade, simbolismo e ciência. Göbekli Tepe quebra isso. É um tempo antes do tempo linear. Ele sugere que antes de organizar o mundo material como a gente conhece hoje, o ser humano já estava profundamente conectado aos ciclos da Terra e do céu. E sabia, mais do que isso, manipular ali de uma forma que fosse positiva para a integração do todo. Ali o tempo não era contado em horas ou dias, né? Mas era percebido em ciclos, em ritmos, em movimentos celestes que entravam em sincronicidade com o humano, com o ser humano, né? Então, o simbolismo astronômico de Göbekli, né? Os pilares que a gente tem em Göbekli Tepe, em forma de T, os animais esculpidos nesses pilares, todas as orientações que a gente encontra dentro desse complexo, tudo isso aponta para uma relação direta
e é uma relação muito mais do que uma relação de referência, do que um referencial. É uma relação de simbiose entre as constelações, os solstícios, os equinócios, os grandes ciclos, e de que forma isso se encaixava em nós. Eu falo isso, chega a me dar até extrasístole, porque a hora que a gente sente Göbekli Tepe e que a gente percebe tudo aquilo que foi vivenciado, a linha temporal da humanidade que foi apresentada para nós, está errada. Vamos lá, está errada. Não houve uma evolução contínua. Em um determinado momento houve uma involução. A coisa parou ali. E os outros TEPs que nós não trouxemos ainda aqui, mas a gente vai falar e vamos levantar ainda essa poeira de uma forma absurda, porque mostram exatamente essa determinada involução. E Göbekli Tepe, ele não é só um passado antigo, é uma forma diferente de percepção da realidade. É um tempo não fragmentado, um tempo vivido em presença, vivido ali intensamente, onde a consciência ela converge, ela conversa com o corpo, com a terra, com o cosmo. Olha isso. É a ligação com o agora. E o que a gente está buscando hoje, gente? O que nos faz chegar no agora, no dia de hoje? O que a gente está buscando? O que estava aí já. E aí? Bugou, né? Os TEPs, em geral, não só Göbekli, Karahan e vários outros que estão sendo descobertas, e uma das coisas mais intrigantes é que ele parece ter sido deliberadamente soterrado, né? Então, assim, não foi um cataclismo. Aliás, essa é a nova teoria que estão tentando emplacar, é que não teriam sido enterrados, e sim que simplesmente teria acontecido algum tipo de evento geológico que teria permitido que esses vários sítios tivessem sido soterrados. Dos TEPs, né, Tepe é monte, né, colina, boa parte dessa região da Turquia já tem sido localizada essas formações. O próprio sítio de Göbekli Tepe, só 5% dele foi escavado até hoje. Tá? Então, assim, já começa a surgir aquelas teorias alternativas dizendo, não tinha ninguém para enterrar, isso não foi enterrado, nada. Essa datação de 2.000 anos é a datação do soterramento, tá? Pelo tipo de partícula biológica que foi encontrado na terra colocada. Então, aquilo foi realmente feito um soterramento cuidadoso para manter a estrutura no lugar. Então, é interessante, né? Porque na falta de uma explicação lógica, se começa a tentar... não tinha nem gente aqui, né? Não tem nada para olhar. Olha para o outro lado. Basicamente é isso.